Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Terapia, etc e tal. Sou Thaís Rosa, psicóloga e psicanalista, e estou aqui com a minha parceira de podcast. A Tina Scotton, psicóloga. Pois é, hoje, gente, o nosso assunto tá incrível, algo que todo mundo diz querer, mas a pergunta é: será que a gente sabe o que realmente isso significa? A gente está falando de sucesso, gente. Para você, o que que é sucesso? Sucesso é ter uma família, sucesso é ter uma carreira. O que que é sucesso? Pois é, muitas vezes a gente coloca ali, quando eu tiver tal coisa, eu vou ter sucesso. Quando eu conseguir o salário X, quando eu conseguir o corpo Y, quando eu conseguir a família idealizada de margarina que a gente brinca. E a gente às vezes vai definindo ali algumas metas, algumas ideias do que é sucesso. Só que muitas vezes a gente alcança esse lugar e ainda assim a gente sente um vazio. Você fala: "Putz, consegui, e agora?", né. Ou realmente, às vezes, a gente não fica satisfeito com aquilo que a gente alcançou. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O que que é sucesso para você? Como que a gente alcança essa satisfação interna? E para isso nós trouxemos uma convidada especial, uma pessoa incrível que eu conheci nesse decorrer aí da minha trajetória. O nome dela é Débora Leite, ela é especialista em desenvolvimento de pessoas, mentora de carreiras, já desenvolveu milhares de pessoas no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, gente, não é fraca não. Débora, seja muito bem-vinda ao Terapia, etc e tal. Muito obrigada pelo convite, meninas. É uma honra estar aqui. Muito feliz de poder contribuir com esse tema tão importante, né? Falar sobre sucesso, falar sobre carreira, sobre vida. E bom, vou me apresentar então Por favor. rapidamente. Bom, eu sou a Débora Leite, eu sou casada com o Rodrigo, sou cristã. Eu digo que eu tenho como missão transformar vidas e trazer propósito para as pessoas. Então, eu trabalho com mentoria de carreira internacional já há mais de 10 anos. Eu sou especialista em inteligência emocional, trabalho muito com comportamento humano. E nessa trajetória toda, eu sempre conheci muitas histórias, né? Muitas profissões, muitas carreiras, mas o que eu sempre vi é como alcançar. As pessoas desejam muito sucesso, elas desejam muito alcançar os objetivos, mas e aí, aonde está o significado disso? O que elas realmente querem para a vida delas? Quem elas realmente são? Então, eu sou apaixonada por esse tema, venho estudando há anos sobre isso, com formações, né, em diversas áreas do comportamento humano, e é um prazer poder trazer esse tema aqui com vocês e discutir. Muito bem, vocês viram, gente? Não é fraca não, é poderosa essa mulher, então vamos escutar o que ela tem a O dizer. pódio hoje tá quentinho aí, tá Exatamente, quentinho. exatamente. E aí, pra gente começar, né, conta, queria entender, assim, né, você falou que participou, né, de vários desenvolvimentos de carreira, né, você percebe o que que as pessoas chegam pra você pedindo? Quando as pessoas chegam até você, elas falam sobre sucesso, o que que elas entendem de sucesso? Como que funciona isso? Perfeito, vamos lá. A maioria das pessoas que me procuram estão nesses 10 anos, né? Eu morei muitos anos fora do Brasil, então foram 9 anos fora do Brasil, então foi onde tudo começou. E aí, no caso, eu me voltei para o Brasil há 4 anos. Então, desde lá de fora até hoje, né? Então, profissionais que estão fora do Brasil e no Brasil, a primeira busca é sempre o quê? Eu quero um emprego melhor, eu quero um salário melhor, eu quero me mudar de país, quero ter uma Uhum, experiência internacional. E as pessoas almejam sempre algo maior, né? Um desafio maior. E o sucesso muitas vezes está nisso, nesse uhum, alcançar degraus mais altos. uhum, E aí que está a grande questão. Será que isso realmente é sucesso? uhum, O que eu vi por muitos anos e com muitas pessoas, e eu já estou falando que com mentorias individuais já foram mais de 750 pessoas. Então são muitas histórias. E o uhum, que eu vejo é as pessoas, igual você falou, elas alcançam, uhum, conseguem a transição de carreira internacional, conseguem um cargo mais alto, conseguem a promoção, mas aí chegam lá, e aí? uhum. Aí elas pensam, né? Mas será que é isso mesmo? Mas não preenche, continua aquele vazio, né? Então foi por isso que eu também comecei a estudar a parte da inteligência emocional, do Uhum, comportamento humano, entender a mentalidade das pessoas, uhum, entender quais são as crenças, o que que impede essas pessoas de viver esse verdadeiro sucesso ou de entender o que é sucesso, que vai uhum, muito além da carreira, né? uhum. Então eu digo que por isso que eu gosto muito desse tema, porque para mim sucesso ele está muito atrelado a propósito. Não tem Show. como separar um do outro.
E aí que eu acho que é o grande segredo e é o que brilha os olhos e o que traz significado para nossa vida. Sim. E se a gente pensar, né, o sucesso está muitas vezes atrelado ao que os outros dizem que é sucesso, É isso. né? Aquela história que você só vai ter sucesso se você tiver uma carreira X. Eu fico lembrando, antigamente, eu não vou falar tão antigamente assim, mas antigamente, se você, para você ter sucesso, você tinha que ser engenheiro, você tinha que ser médico, É. você tinha que ser advogado, né, Tina? E é interessante porque é o que a Débora fala um pouco, né, Thaís? Se a gente pensar, você consegue mensurar financeiramente, até o status, né? Você vai Sim. conseguir mensurar. Mas essa parte emocional não dá para mensurar dessa forma, Não. né? Você não consegue dar um número ali, Exato. né? Exato. E aí que o bicho pega. Com certeza, com Sim, certeza. sim. Aí que falta o propósito, né? Uhum. Porque você pode ter alcançado o cargo que queria, o salário que queria, né? O status que tanto desejava, mas e aí? Qual é o significado de tudo isso? O que que isso tem de importante para minha vida? Que impacto que eu tô causando na vida das pessoas? O que que eu tô transbordando, né? Será que eu sou só um cargo? E qual é o seu prazer nisso tudo também, né? Que fica em segundo plano às vezes, né? Exatamente. Isso que você falou é muito interessante, né? Porque eu me lembro, quando você pergunta para as pessoas quem é você, as pessoas sempre atrelam ou ao cargo que elas executam numa empresa. Ah, eu sou a Thaís, psicóloga, né? Mas quem é você? A pergunta mais difícil É. que você pode fazer para um indivíduo. A essência. Exato, porque você não é só o seu cargo, Não. E olha, eu vou te o falar seu que eu papel, né, na sociedade. Exato, e só o autoconhecimento, né? Só quando a gente se aprofunda em quem realmente somos é que a gente consegue ter esse discernimento, né? Esse entendimento. Uma vez eu nunca esqueço, eu também já fui essa pessoa que era só a carreira, né? Então, ainda mais porque eu morei fora. Conta pra Então, como gente. estrangeira, né? Eu cheguei muito nova, na Irlanda. Então, eu tinha 22 anos. Então, eu era uma estrangeira, brasileira, 22 anos, novinha. As pessoas realmente não me davam muito valor, né? Então eu precisei buscar o cargo, eu precisei buscar o reconhecimento, a valorização. Então sempre era tudo no externo. Já tinha uma carreira no Brasil, por mais que curta, mas sim, trabalhei em empresas multinacionais no Brasil. E quando eu cheguei na Irlanda, eu falei: peraí, as pessoas precisam me valorizar aqui. Então foi tudo sobre cargo, tudo sobre posição. Ok, conquistei, foi incrível. Eu iniciei minha carreira na área de marketing, depois eu transicionei para a área de recrutamento e seleção. Tá. E quando eu iniciei nessa empresa na Irlanda, eu era uma estagiária. Só que eu sempre fui muito ambiciosa. Eu sempre quis alcançar níveis mais altos. Então, eu já comecei a me envolver, comecei a fazer várias coisas. Fui crescendo muito rápido. Então, em 2 anos, eu me tornei gerente nessa empresa. Nossa. Então, foi assim, um salto muito grande. Porque até então, eles precisavam de pessoas. E eu fui abraçando tudo que vocês possam imaginar. Então, eu fiz um programa de 6 meses de estágio. Aí, eu me tornei júnior. E aí, assim, em questão de 1 ano, eu já estava sênior e eles me colocaram numa posição de gestora. Eu falei, meu Deus, eu não estava nem preparada para isso, para ser bem Mas dá sincera. pra perceber tua veia proativa aí, né? Em Muito, tudo isso, assim, muito. né? É muito da sua personalidade. Com certeza, porque eu sempre quis, sempre me desafiei. E aí, eu tô falando tudo isso numa língua inglesa, com um time totalmente estrangeiro. Então, eu tava numa empresa irlandesa e lá tinham franceses, poloneses, pessoas ali do mundo inteiro. Então, foi um desafio muito grande para mim, né? E era uma carga pesada de uma certa forma, mas eu queria conquistar. E cheguei ao cargo de gestão, construí o time, e ali me envolvi em várias coisas, não só com recrutamento e seleção, mas com desenvolvimento também, porque eles não tinham treinamento, e eu sempre gostei de pessoas. E aí eu fui estudando para conseguir entregar, e alcancei aquele lugar. E aí quando eu alcancei aquele lugar, eu me olhei e falei assim: e aí? Né? Que gostoso tá aqui. Tem a dor de cabeça, porque o crescimento ele também vai trazer seus desafios, né? Não são só flores. Mas aí quando eu cheguei lá, eu falei assim: bom, e agora? O que eu posso fazer para contribuir? Tinha uma equipe que eu também contratei brasileiras, então elas também conseguiram, né, se recolocar na Irlanda. Então, para mim, aquilo já tinha um propósito, um significado. Mas aí eu quis mais. E foi quando eu comecei a fazer as mentorias de carreira. Porque os brasileiros chegavam lá e eles não se sentiam bons o suficiente. Eles não se sentiam preparados, capazes. Eles achavam que o que fizeram no Brasil não era relevante para um outro país. Pelo contrário, né? Nós brasileiros, eu posso dizer que somos muito diferenciados.
né? A nossa formação, o estágio que a gente faz, né, na faculdade. Nós somos muito E esforçados, né? criativos também, né? Muito. E lá fora, não. Lá fora, eles fazem a faculdade toda e começam a trabalhar só na conclusão da faculdade. Entendi. Os estágios são após a faculdade. Então, é uma outra mentalidade. Então, eu falava, gente, esses brasileiros têm tudo para ter sucesso, Aham. sabe? E não só no cargo, mas para se desenvolver, crescer. E aí foi quando eu comecei as mentorias. E eu falei assim, só que aí eu comecei a fazer as mentorias e foi quando eu encontrei o meu propósito. Pois Que é. não é só ter a experiência, alcançar cargos e crescer profissionalmente. É transbordar tudo que eu estava aprendendo. Entendi. É ver a transformação da vida das pessoas, sabe? Entendi. Então vamos falar de propósito, né? Bora. Me fala um pouco, você encontrou o seu propósito, mas Sim. foi difícil você chegar nesse lugar? Quais foram as etapas que você, né, além de tudo isso que você colocou, em que momento você falou, agora eu achei, o que mexeu em você e como você incentiva as pessoas a chegarem nesse lugar? Bom, propósito é algo que eu digo que é muito grandioso, né? E eu acredito que a gente vai sempre acrescentando novas coisas no propósito, né? Conforme a gente vai amadurecendo, o propósito ele vai tomando um corpo diferente. E a grande questão que eu digo na minha experiência é, muitas vezes nós já estamos vivendo o propósito, mas nós não enxergamos. Né? Então, lá na época da Irlanda, e depois eu morei em Portugal também, e dei continuidade à minha empresa, eu atendi as pessoas e até então eu gostava muito, mas eu ainda não sabia que aquele era o meu propósito, tá? Eu digo isso hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje, depois Sim. desses anos todos. Mas eu sentia algo que me preenchia. Era uma delícia, assim, era maravilhoso você poder preparar pessoas, capacitar pessoas, ver as pessoas se sentindo confiantes, capazes. É muito gostoso ver isso. E ver as pessoas alcançando os resultados que elas desejavam, né? Então, mas até então eu não sabia que isso era propósito. Foi quando teve uma reviravolta na minha vida. E aí eu voltei para o Brasil, e aí questões pessoais, né, foram envolvidas. E aí, nesse momento da reviravolta, foi quando eu parei para olhar e falar, quem é a Débora? A pergunta que você fez. Sim. A Débora não é o cargo. A Débora não é a que morou 9 anos na Europa. A Débora é muito mais que isso. Né? Cadê a essência dela? E aí foi quando eu comecei a mergulhar no autoconhecimento. Então, aí diversos cursos, terapia, né? Tudo que realmente me fez olhar para dentro. E eu acho que aí que tá o primeiro passo desse processo do propósito. Tá. É o autoconhecimento. Entendi. É entender quem somos, né? Quais são os nossos dons e talentos? Quais são as nossas características únicas, né? O que a gente tem para transbordar na vida das pessoas? E foi aí que eu comecei a me conhecer, a me entender. Aí eu assisti um filme que eu nunca mais vou esquecer. Qual? Chama Mais Que Vencedores. Nossa, esse eu não assisti. Netflix. É? Indico. E ele fala muito sobre isso e tem assim trechos às vezes passa no Instagram, o trecho que fala sobre isso. É bem pequenininho, que um rapaz, né, o senhor tá na cama do hospital e aí ele pergunta para um amigo ali que tá ajudando ele no hospital, e ele fala assim: "Quem é você?" E aí ele começa a falar tudo que ele é de profissão. "Ah, eu sou isso, eu sou aquilo." Nananã. Ele falou: "Não, eu tô perguntando quem é você." Quando eu assisti, aquilo me pegou e eu falei, eu sempre me apresentei com a minha profissão, mas eu sou muito além disso, né? Eu sou a Débora, eu sou casada, eu sou cristã, eu sou apaixonada por pessoas. Existem várias características em mim que me representam muito mais do que só a minha profissão, Sim, né? É um conjunto de coisas. Então eu digo que o autoconhecimento é a primeira coisa. entendi. E é aquilo que a gente comentou no início, né? As pessoas, elas atribuem papéis, a gente atribui papéis a nós mesmos e a gente começa a se identificar com isso. E é muito louco isso. Em consultório acontece, né? A gente perguntar quem é você, as pessoas sempre vão por essa linha de raciocínio. Então, acho que há uma confusão, Muito. né? Do quem sou eu, o papel que eu represento. E eu Exato. imagino que as pessoas devam também confundir ou ter mitos, ideias distorcidas sobre propósito. Você percebe isso quando você está fazendo as Totalmente. mentorias? Totalmente, totalmente. Porque o propósito, ele acaba ficando atrelado à profissão. E vai muito além, porque você pode viver o seu propósito na sua profissão, com seus amigos, na sua casa, no seu dia a dia, em todos os momentos. Porque aquilo que você Não carrega... descola de você, né? Não, né? O que você carrega tá contigo o tempo inteiro, né? Então você precisa só se conhecer. Então, se eu sou, por exemplo, uma pessoa que gosto de ajudar, aconselhar, né? Eu sou aquela pessoa que vou estar sempre encorajando, vou estar sempre trazendo aquilo que vai te fazer olhar para você e falar, peraí, eu sou muito melhor do que eu imaginava. Eu tenho isso desde pequena.
Eu sempre fui essa pessoa. Então eu falo, eu posso ser isso em todos os lugares e não só na minha profissão. Sim. Porque eu acho que tem a ver com essa questão muito do. Eu acho que tem gente que fala que não, né? Mas eu acho que tem coisas que são inatas, são características que nascem com É. você. E é muito louco isso, né? Porque às vezes no decorrer do desenvolvimento, uma criança, por exemplo, né? Que às Uhum. vezes tem o dom, por exemplo, de música. Sim. Né? Porque você tem criança que é pequenininha ali, que você olha e vê aquela criança ali aprendendo um instrumento sem nunca ter feito uma Super aula, fácil, né, pra ele. não é? Uma habilidade natural. Uhum. E muitas vezes, no decorrer do nosso desenvolvimento, a gente acaba sendo. Esses nossos dons naturais, eles acabam sendo tolhidos, seja porque alguém está dizendo isso é bobagem, ou isso não dá dinheiro, ou, enfim, isso é coisa de criança. E aí a gente às vezes esquece de olhar para isso, que eu acho que aí entra essa questão do autoconhecimento. Eu sempre pergunto, quando você era criança, qual era o seu sonho? Né? O que você queria fazer? O que você fazia naturalmente sem nunca ninguém ter te ensinado? Você já passou por isso alguma vez? Né, de você olhar para um dom natural eu quando eu era criança, sabe o que eu gostava de fazer? Eu gostava de escrever. Sim. Eu tinha um caderno de poesias. Ai, que legal. E eu escrevia vários poemas e etc. E eu gosto muito também de escutar as pessoas, apesar que eu falo pra caramba, né? Vocês devem perceber. Mas eu gosto de ouvir, eu sempre tive esse desejo de entender o ser humano, né? Hoje, claro que isso é mais do que isso, mas eu sempre gostei. E eu tinha uma amiga, né, já na minha juventude, que ela falava assim, que eu era a pessoa que tinha os melhores ouvidos. Ela falava, gente, ela ouve, ela tem uma habilidade gigantesca de ouvir além do que a pessoa tá falando. Então você vê que é uma coisa que já vinha ali desde pequena, aquela sensibilidade, né, de olhar para o mundo de uma maneira diferente. Mas a gente vê muitos pais, e isso acontece muitas vezes no consultório também, de falar, de querer direcionar a carreira dos filhos por aquela questão do que se espera de você, né? Então, eu espero que você tenha uma carreira de sucesso. Para a carreira de sucesso, você precisa ter a profissão X. Sei lá, você tem que ser médico. Vou dar o exemplo dos médicos, que todo mundo acha que é uma carreira que vai ter sucesso. E às vezes o cara não quer ser médico, o cara, sei lá, ele quer ser artista plástico, Exato. E o né? quanto de sofrimento vai, né, de repente, essa pessoa viver para conseguir uma faculdade de 6 anos, especializações, etc, né? É. Todo o dinheiro investido e não vai se realizar, né? Exatamente, exatamente. Sim. E aí fica aquela história, que quando a pessoa for se apresentar para alguém, ela vai falar profissão, mas ela não vai conseguir se aprofundar mais, né? E a gente tem um pouco na nossa cultura de se apresentar assim, né? E aí a gente já barra também o outro. Então a gente Sim. acaba não conhecendo muitas pessoas, que nem É. Thaís e eu somos mães de pet, por exemplo, Uhum. né? Nossos pacientes sabem. Às Sim. vezes a gente tá atendendo online, aparece nossos Sim. bichinhos, né? E que são, a gente brinca que são os pets terapêuticos ali também na hora, Sim. né? Então, olha como, né, você se aproxima também das pessoas, o quanto de pacientes que tem pet também, né, Exato. Então, às vezes a gente deixa de criar afinidades com os outros, porque também a gente já cria essa barreira da apresentação sempre falando, né? Total. Ah, eu sou isso, isso e aquilo. Acabou por aí. Exato. A profissão, né, a carreira, muitas vezes ela se transforma num escudo, né? Então eu sou isso. Não vamos entrar né, na intimidade, na Exato. essência, né? Então é só se apresentar com um cargo. Isso. Mas aí no final das contas a gente entende que conhecer alguém é sobre conexão e você só vai se conectar se você conhecer quem a pessoa realmente é, Sim. né? Isso que vai ficar e não só a profissão que ela tem, é quem ela é de verdade, né? Mas tem um ponto também que eu acho muito importante dessa questão do sucesso tá atrelado a propósito e para sabermos nosso propósito, nós precisamos saber quem somos. O que acontece? Eu creio muito, e isso em todos os estudos que eu venho fazendo, e é algo também que eu trago muito em mentoria, tá? Uhum. Porque vai muito além da carreira, né? Hoje as minhas mentorias também são voltadas à inteligência emocional, porque isso é fundamental, Sem né? Não dúvida. tem como a gente não ter inteligência emocional hoje em dia para tudo na vida, para todas as áreas. E quando eu trato esse lado da inteligência emocional, eu trato muito a identidade. Uhum. Porque a identidade é quem somos. Tá. E na nossa vida, desde a infância, a nossa identidade, ela acaba sendo deturpada, Uhum. né? Pelo que os nossos pais falam, que por mais que eles tenham muito amor, eles queiram o melhor, mas muitas vezes eles depositam as expectativas deles em nós. Sim. Então é o cargo que eles gostariam que nós tivéssemos, é a profissão que eles gostariam, é o esporte, é a dança. Vai sempre depositando na criança a expectativa deles, né? Sim. E isso muitas vezes vai deturpando a identidade. Porque às vezes a criança quer cantar.
Exatamente. Às vezes a criança quer desenhar, quer escrever, e eles acabam não fortalecendo quem elas verdadeiramente são, as características únicas que ela tem. E aí a gente chega numa vida adulta e vai fazer, por exemplo, uma terapia com vocês Uhum. maravilhosas e vai descobrir, peraí, na minha infância eu amava fazer tal coisa. Sim. E aí ela se encontra com a essência dela, com as características únicas que ela tem. E aí é onde desperta o propósito, Concordo plenamente. Eu né? vejo por essa perspectiva também. Eu vi um exemplo uma vez sobre propósito que falava da macieira, né? Então, assim, a macieira, ela não tá ali para competir com a bananeira, com a laranjeira, não importa, Sim. né? Ela nasceu para dar maçã, então ela vai criando ali as suas raízes, né? Então tem uma semente, ela cria as suas raízes, vai criando ali o tronco, e ela não importa o que aconteça, não importa a adversidade que ela enfrente, chuva, vento, poluição, ela vai ali focar no objetivo dela, que é produzir frutos que são maçãs. Exato. Então, ela está ali para isso. Não importa todo o resto que está acontecendo em volta. Então, eu vejo essa analogia como algo muito interessante, que é ela nasceu para dar maçã. Não importa a banana, não importa a O laranja. propósito, né, da macieira é esse. Né? Exato. É né? isso. Então, eu achei essa analogia muito interessante. Eu falei, cara, faz todo sentido. Porque eu falo que é um GPS interno, na verdade, também. Exato. né? Exato. Claro que muitas vezes, se a gente pensar nessa analogia do GPS, às vezes você tem, de repente, um direcionamento. Sei lá, eu quero chegar a tal lugar. Mas eu falo, se você não tem um GPS, às vezes você vai dar muitas voltas, né? Se perder e às vezes chegar em lugares que você fala, nossa, tá bom, aqui serviu, né? Cheguei, né? Ou você vai demorar mais também. Com o GPS você consegue ter um direcionamento maior. Eu acho que o propósito é isso também, né? O nosso GPS Totalmente. interno. Totalmente. Eu vejo muitas pessoas profissionais que já me procuraram, com aquela questão clássica de começaram a trabalhar e aí começaram a crescer. Só que assim, conseguiram uma oportunidade aqui, aí conseguiu uma outra ali, foi pulando de um trabalho para o outro, sem um planejamento de carreira, sem saber quem era, né, as suas características únicas, só ia ali buscando às vezes o melhor salário, a melhor oportunidade, e aí chega num ponto da carreira que fala, mas espera aí, o que eu quero para minha carreira? Até hoje eu pulei de um emprego para o outro, de um cargo para o outro, mas eu não sei se é isso mesmo que eu quero fazer. Uhum. Eu não sei se isso aí realmente é para mim, sabe? Então muitas pessoas me procuram com essa questão, sabe? E aí fica nessa dúvida, mas eu não sei se eu realmente gosto disso, Uhum. né? Mas assim, já passaram 10 anos. E agora? Será que tem jeito? Né? E aí a pessoa para olhar para ela e entender o porquê, né? O que está acontecendo ali, quem ela é, o que ela gosta de fazer, o que ela faz bem. E aí vem uma grande questão: o mercado de trabalho é muito competitivo em Sim. qualquer lugar do mundo, né? Então, assim, imagina, eu passei por várias situações com os meus clientes fora do Brasil, porque fora do Brasil ainda existe uma ansiedade um pouco maior, a síndrome do impostor, ela acaba sendo muito mais presente, né? Porque você Tá. tá fora do seu país de origem. Então, eu, né, vivenciei vários casos com clientes que tinham todos os medos e receios por estarem fora, num mercado extremamente competitivo, que muitas vezes vai favorecer o local do que o estrangeiro, mas no Brasil é a mesma coisa. Uhum. Né? Por mais que nós estamos no nosso país, aqui Sim. também é muito competitivo. E essa competitividade muitas vezes faz com que a pessoa esqueça quem ela é. Porque é o que você falou, a macieira vai dar maçã. Se eu entendo que eu sou essa pessoa que tenho características únicas, independe da concorrência. Eu tenho algo único para entregar. Eu não Sim. vou ficar olhando pro vizinho se a grama dele é mais verde, se ele faz melhor que eu, ou se ele tem a experiência tal ou estudou em tal lugar. Não, eu tenho algo único para entregar. E aí isso vai dar uma confiança, isso vai dar aquele gás que ninguém vai te parar, Sim. né? Mas isso muitas vezes é o que nos paralisa. Entendi. Mas aí eu acho que tem muita questão também do, né, como você falou, do que você compara, né? Você compara, como eu costumo dizer, maçã com banana, né? Eu dou Exatamente. maçã e quero me comparar com a bananeira, não tem como, né? Você tá ali para dar maçã, né? Agora, essa comparação também eu acho que vem muito pelo próprio mercado que é competitivo, sem sombra de Sim. dúvidas, mas também aí a gente volta para aquela história do que se define o que é o bendito do sucesso, e eu acho que, não sei se você concorda, você acha que pós-rede social, Instagram, TikTok, você acha que isso também contribui para essa dificuldade que as pessoas têm de encontrarem o seu propósito e de ficarem nessa comparação o tempo todo? Total, total. Na verdade, as redes sociais, essa vida exposta,
né, que todos têm hoje, a grande maioria, né, vamos dizer, ela fez com que as pessoas olhassem mais para fora do que para dentro. Então as pessoas olham muito mais para o que está acontecendo, o que os outros têm, o que os outros conquistaram. E as redes sociais parece que é tudo muito fácil, é tudo muito imediato, né? Tudo muito simples. E aí as pessoas vão tentar fazer isso na própria vida e não conseguem, né? Porque às vezes é aquele 1% que conseguiu tal coisa e que todas as outras pessoas estão tentando conquistar e parece que nunca chega naquilo. Aí gera aquela frustração danada, né? E aí você vai ter que Totalmente. lidar com essa frustração. Até no seu trabalho deve chegar muito isso, né, para você. Muito, Porque eles pegam muito. uma referência que não é questão de ser uma referência muito elevada ou não. É porque às vezes a referência não tem nada a ver com a pessoa. É a maçã e a pera, sabe? Não Uhum. tem nada a ver com a pessoa, né? O que ela tem para entregar, né? O que ela tem de característica única que vai fazer com que ela se desenvolva. Ela tá se comparando com algo que não tem nada a ver com Aí ela. frustrar fica tão fácil, né? Muito, muito, muito. Então isso é muito comum, né? Viver a vida dos outros. Sim. E por uma lente. Total, total. Porque no fim, ok, existe 1% que alcança aquilo, mas a grande maioria tá vivendo a mentira ali também. Porque nas redes sociais só mostra o quê? A parte boa. Sim. Não mostra a parte da dúvida, não mostra a parte dos medos, dos receios, nada. É, quem vê palco não vê o bastidor, né, Dé? Total, total. Então as pessoas sim me procuram muito com essa frustração, né? Mas por que que eu não consigo? Sabe? Mas por que que eu não alcancei isso? Mas por que que eu não, sabe, não alcanço isso? Para todas as áreas da vida, né? Ou muitas vezes as pessoas se escondem na carreira, mas têm uma vida pessoal totalmente quebrada. E também me procuram por isso, sabe? E foi por isso que eu também comecei a trabalhar com inteligência emocional. Porque eu trabalhava com gestores, com diretores, e eles estavam muito satisfeitos com a carreira deles. Né? Então, eles conseguiram a promoção, conseguiam o posicionamento, conseguiam ali o respeito e o reconhecimento. Mas aí eles olhavam para a vida deles e eles não tinham o mesmo sucesso. Ou entendem que o sucesso não é só o cargo. Entendi. Né? Então eles precisavam olhar para a vida deles, olhar para a família deles, olhar para o que eles faziam também, porque a gente não é só o trabalho, por mais que passamos horas trabalhando, mas a gente também tem todo um conjunto, Sim. né? E aí é isso, eu acredito que é a comparação que nos afasta do propósito, né? E também é essa às vezes ambição profissional ou se esconder atrás da carreira que também muitas vezes nos afasta, né? Nos impede de enxergar. Sim. E isso é um mecanismo, inclusive, de defesa, na verdade, né? Porque Total. quando você. Às vezes tem gente que fala assim, a minha vida pessoal tá ruim, então você mergulha no trabalho. Né? É E o isso. contrário também é verdadeiro. Total. Então é comum as pessoas fazerem isso também. E é comum também, quando você estava falando sobre as pessoas procurarem você no momento em que elas falam, putz, cheguei, mas não sei se é isso que eu quero. Eu até vi uma pesquisa, já faz alguns anos, falando de muita gente que muda de carreira num determinado ponto da vida, principalmente quando chega nos 40 anos. Tem muita gente que transiciona de carreira. É. Você deve ter essas demandas Muita. também. Muita, muita. Porque é esse momento da vida, sabe? Que a pessoa para já com uma maturidade, com um entendimento de vida, com uma família, né? E ela olha e fala: o que que eu fiz até aqui? Né? O que que me trouxe de fruto? Né? O que que me trouxe de verdadeiro resultado? Né, na minha vida. E aí é onde as pessoas começam a pensar, e as pessoas começam a olhar para dentro, começam a reconhecer quem são, essa essência, e compara com a profissão e fala: será que eu tô no lugar certo? Por isso que acontece. Muitas comum. pessoas Porque transicionam. começa aquela angústia, né, da mudança, né? Que a gente fala assim, a gente tem angústia como... Eu sempre trato isso também muito na clínica. A gente tende a ver a palavra angústia como algo muito ruim. Mas Sim. não, a angústia, ela vem para te proporcionar um movimento, né? E parece que Isso. quanto você mais se autoconhece, essa angústia ela vem de uma forma provocativa para uma mudança, É né? isso. Você reflete para mudar, né? E o mudar, ele causa realmente um desconforto a princípio, né? Sim. Mas eu acho que, de repente, essa idade aí, essa 40 anos em diante, né? Sim. Começa a haver mais isso, né? Com Essa certeza. provocação. E você ouvir um pouco e refletir mais sobre si, né? Aí você Isso. sai um pouco do fora e vai para dentro de você, É né? isso Que esse mesmo. momento. Eu tenho um caso de uma mentorada minha que foi muito interessante. Ela tá realmente nessa idade, 38, e ela tem um marido, tem um filho pequeno, e ela me procurou porque não estava feliz no trabalho dela.
Débora, quero sair, acho que ela tava já há uns 15 anos na mesma empresa, 12 anos, então era muito tempo, então ela tava se sentindo já, né, cansada ali, ou até se sentindo, na verdade, sem ambição, acomodada na zona de conforto. E aí essa foi a demanda inicial dela, quero mudar. Falei, ótimo. Só que ela quis fazer realmente a mentoria completa, que incluía essa parte da inteligência emocional. Então eu falei, ótimo, a gente vai fazer a mudança acontecer, mas primeiro a gente vai olhar pra você. Eu quero que você mergulhe dentro de você. Para você entender o que está te motivando a fazer essa mudança. Né? Se é realmente a zona de conforto ou se tem outras coisas envolvidas. E aí ela começou a se observar, ela começou a se conhecer, ela começou a olhar para a família dela, ela começou a entender o propósito dela e ela começou a olhar para o mercado e as possibilidades que ela tinha e olhar para a empresa que ela trabalhava. E ela descobriu que não era sobre mudar de empresa. Na verdade, ela precisava entender qual era o propósito dela ali. Olha. Porque ela entendeu que ela queria dar mais atenção pro filho, porque para ela ser mãe é um papel que é o grande, né? O que brilha os olhos dela, o que tá na essência dela ser mãe. E ela sabia que se ela saísse daquela empresa, ela já não teria mais o mesmo tempo com o filho. Aquela empresa, por mais que ela estivesse lá há muito tempo, dava liberdade para ela. Ela tinha horas flexíveis, então ela conseguia ver o crescimento do filho. Então, o que mudou, na verdade, ela não mudou de empresa. Olha. O que mudou foi a lente dela. Olha Ela que começou a legal. ver o trabalho dela com outros olhos, ela começou a ver oportunidades dentro da empresa que ela trabalhava, começou a se posicionar de forma estratégica. Então, ela conseguiu promoção dentro da empresa, mas continuou tendo os horários flexíveis e começou a dar mais valor no papel que brilha mais os olhos dela, que é ser mãe. Olha que coisa legal. Então, isso é encontrar o propósito. Sim, sim. E aí, nesse processo, ela poderia vamos dizer, tomar um passo errado, exatamente porque ela não sabia qual era Exato. realmente a demanda interna dela. Exato. E acontece com muitas pessoas, porque aí vem aquele impulso. Preciso sair daqui porque eu tô há muitos anos na mesma empresa, né? E aí muda, vai para uma empresa que tem um contexto completamente E carrega diferente tudo. e não resolve nada, e aí só se frustra mais. Exato. Então, assim, quer fazer uma mudança? Para entender. O que te motiva? O porquê você quer essa mudança? Que aí vem a reflexão, né? De você dar esse mergulho que você falou, conversar com você mesma, com carinho, acolher, né? Até esses medos, né? Essas dúvidas. Lógico que você ajuda nesse acolhimento, mas a Sim. pessoa primeiro a estar aberta a se acolher, né? É isso. Dentro da dúvida. Exato. E a gente tende a fugir, né? Dessas sensações que não são Total. tão confortáveis. Eu falo sempre para todos os meus mentorados, a gente precisa de muita coragem, verdade e humildade para parar tudo e olhar para dentro. Sim. E dói, né? Eu falo que é um processo que é dolorido, Dói. né? Às vezes a gente vai dar 10 passos para frente, 20 para trás. É isso. né? E aí, muitas vezes, nesse processo todo, entra questões de autossabotagem. Muito, muito. Porque ao olhar para dentro, nós não vamos só reconhecer as coisas boas, né? As características únicas, os dons e talentos. Não é só isso. A gente também vai reconhecer o que nos paralisa, né? E como a autossabotagem. A autossabotagem é algo que é um dos nossos grandes vilões. Eu digo que nós somos nossos maiores vilões. Sim, eu falo que a gente torce contra a gente mesmo. Total! É muito fácil colocar a culpa do que está acontecendo ao redor, nas pessoas, no desafio, no governo. É muito fácil. Mas, na verdade, se a gente parar para olhar para dentro, a gente vai descobrir que nós somos, Os né? nossos próprios algozes, né? Totalmente. E a autossabotagem vem aí. Né? Ela vem como um grande vilão que cega, que paralisa, que desvaloriza. Totalmente. E aí eu tenho até 4 personagens que a gente tava conversando, Sim, como é que né? você trabalha essa questão da autossabotagem? Porque deve vir muito, né? Não, total. E assim, isso é básico já no início do processo de autoconhecimento, né? Da inteligência emocional. Eu digo que a pessoa, ela precisa ter as armas certas para lutar. Então, ela precisa primeiro reconhecer o inimigo. Tá. Então, aí, no início do processo, a gente já trabalha a autossabotagem. Então, existe todo um teste, todo um estudo que eu faço para entender ali, a pessoa reconhecer quais são ali as formas de sabotagem que ela tem. Mas eu trouxe Entendi. 4 personagens para ficar bem Opa, simples. então conta pra gente, porque olha, eu tenho certeza que vocês em casa vão se reconhecer em algum deles. E a gente vai começar a se identificar. Não, e a gente também, porque às vezes fala assim, ai meu Deus, sou eu. É agora. É agora. E se a gente for todos? Exatamente. Conta pra gente, quais são os que você mais vê aí? Olha, tem 4 personagens que eu acho eles clássicos e com certeza a gente vai... Todos nós, na verdade, porque todos nós temos um pouquinho, a gente tem que saber administrar e gerenciar, né? Tá. Primeiro deles, perfeito. Ave Maria, o perfeccionista. Esse a gente tem. O perfeito. Ó, começamos já. Já.
E assim, muitas vezes a gente acha que o ser perfeito, né, o perfeccionismo é algo positivo, mas é uma grande autossabotagem. Porque o perfeito, muitas vezes, ele não vai fazer porque acha que não tá bom o suficiente. O perfeito, ele vai sempre, muitas vezes, colocar essa culpa excessiva, essa crítica, autocrítica muito excessiva. Então, muitas vezes, se torna mais um peso do que algo realmente positivo. Essa busca pela perfeição que nunca é alcançada. Né? Então, o perfeito, ele olha para tudo e tudo existe a régua é muito alta. Sim. Né? O nível de qualidade, de excelência tem que ser sempre lá em cima. Então, dificulta muito mais, não traz aquela leveza, né? Muitas vezes a pessoa, ela não consegue viver de uma forma fluida, aproveitar, desfrutar do que ela tá vivendo, porque ela tá ali sempre, será que eu tô certo? Será que eu tô falando certo? Será que, né? Ficam, será? Então, o perfeito paralisa muito. E muitas vezes na psicanálise a gente chama isso de eu ideal, né? Porque tem aquela ideia de que eu preciso alcançar eu falo que é você o tempo todo se colocando que você tem que tirar 10, É isso. né? Eu tenho que tirar 10 sempre o tempo todo. Isso que você falou é muito verdade, porque muitas vezes isso paralisa e você deixa de fazer porque você quer chegar no perfeito. Exatamente. Mas a pergunta é, gente, perfeição existe? Exato. E assim, é o que eu falo sempre Perfeito pra também. quem, né? É isso, eu sempre falo, qual é a sua referência de perfeição? Porque, na verdade, é algo que as pessoas nem sabem. Elas se cobram de uma perfeição que elas nem sabem qual que é. Verdade. Né? Então, assim, eu dentro da minha crença, eu digo, pra mim, perfeito é só Jesus. Então, eu nunca vou ser Jesus. Portanto, eu tenho que aceitar as minhas imperfeições. Sim. E acho que até porque elas é que te movimentam. Com certeza, porque é o que faz, né? Buscarmos mais conhecimento, olhar pra dentro, se tratar, se conhecer, gerir as emoções. Tudo isso vai fazer com que a gente avance. Mas essa busca da perfeição, ela é um caminho muito árduo. É uma mochila muito pesada que a gente carrega. Né? Então, esse é um dos personagens. E acho que muitas vezes também quando a gente atinge, não perfeito, mas algo que é excelente, Sim. ainda assim, a pessoa que é perfeccionista, ela não consegue reconhecer também, né, Dé? Nossa, você falou algo muito importante. Falta de comemoração e celebração das conquistas. O perfeito não celebra. Porque o perfeito sempre vai estar, mas espera aí, será? Que tava bom mesmo? Não, mas eu acho que na próxima eu posso fazer aquilo melhor. Então sempre, né, não celebra a conquista. Não sente aquele gosto da Sim, vitória. sim. E isso é muito ruim, né? O nosso cérebro, ele precisa, né? Na nosso emocional, a gente precisa celebrar, sim, as pequenas vitórias. Verdade. Que são aqueles momentos de prazer pro cérebro. É um alimento, né? Totalmente. Senão fica muito mais cansativo. Porque às vezes a gente vive só de grandes metas. É o açúcar do cérebro que a gente vai jogando, É, assim, né? É isso. Não dá pra viver só de grandes metas. A gente precisa viver de pequenas e comemorar cada uma delas. Assim a gente desfruta o processo. Sim, concordo plenamente, porque quando a gente vai. O cérebro, né, como a gente diz, o açúcar do cérebro, no momento em que você passa a não fazer isso, você gera, na verdade, o amargo para o cérebro. E é as conexões que ele começa a fazer, né? Exato, ele começa a conectar outras coisas no seu cérebro, vamos dizer assim, Sim. gerar outro tipo de neurotransmissor que vai te colocando cada vez mais para baixo. E fazendo sempre aquele caminhozinho que parece que é mais confortável, né? É Não isso. cria novos caminhos ali, né? Exatamente. Agora, quando a gente tá energizado, que a gente ajudou, né? Usou o açúcar aí, Sim. a gente vai tentando outros caminhos, né? Com certeza, com certeza. Outras conexões. Entendi. É isso mesmo. E qual que é o outro personagem? Bora, Dé? próximo personagem, o impostor. O impostor é aquele personagem em que a pessoa, ela é a síndrome do impostor, conhecida por todos, certo? Certo. Aliás, você falou agora só, desculpa te diga. cortar, a gente precisa falar sobre síndrome do impostor. A gente vai fazer um episódio só falando disso. Nossa, e você vai tem ter que muita voltar. coisa. Volto, vai ser um prazer. Síndrome do impostor. Conta. A pessoa achar que nunca é boa o suficiente. Né? A pessoa achar que ela não é capaz o suficiente. A pessoa se colocar sempre em segundo lugar. Né? Então, sempre tem alguém que é melhor, sempre tem alguém que faz mais, sempre tem... Então, sempre essa síndrome é algo que a pessoa ela se coloca num lugar de não merecimento das coisas. Né? E essa crença de não merecimento, ela paralisa total. Tá. Será que isso tem muito a ver com a validação que essa criança não recebeu? É isso. Você encontra isso, se eu não estiver Totalmente. enganada? Ó, toda autossabotagem, ela tem uma infância, ela tem uma origem que vem da infância. Toda autossabotagem. Porque nada, a autossabotagem, ela tá atrelada à crença, Certo. né? E a crença, ela é construída o quê? Na infância. Na infância. Então, com certeza,
Foi aquela criança que não foi validada, reconhecida, que não teve a sua identidade fortalecida ali pelos pais, né? Que muitas vezes os pais queriam que fizesse outras coisas, né? Quando depositaram toda a expectativa na criança e a criança não supriu a expectativa, a criança não se Sim. sente boa o suficiente. Porque os pais adoram, né, se realizar por meio dos filhos. Total, total. Aí você imagina aquela criança, aquela menina, que a mãe tem o sonho de ter a filha bailarina. Igual, lembra daquele filme, como que é? Do cisne negro? Sim, sim, o sofrimento dela. Então, assim, a menina, ela vai se sentir cada vez mais incapaz. Ela vai se sentir péssima, porque a mãe depositou naquela criança que ela queria que fosse bailarina, mas às vezes a menina quer ser uma jogadora de futebol. Não, já pensou? Imagina! Bailarina com jogador de Não, futebol. tem nada a ver. E fora o mental ali, a gente olha, né, no filme que eles fazem uma representação quando começa a sair, né, os negocinhos, né? Sim, Você vê que além A do dor. mental, a dor sofrimento. corporal dela. Totalmente. Uma que o balé já, né, desgasta Demanda seu muito. corpo pra caramba, mas a dor do corpo e dessa mente quebrada, né? Total, total. Então, assim, eu fui bailarina por muitos anos, né? Eu sou apaixonada por balé. Então, eu sei muito bem o quanto que você precisa de entrega, né, de treino. Não é nada fácil. Mas quantas mães não depositam esse sonho nos seus filhos? E aí, essa menina, por exemplo, vai se sentir, desde criança, incapaz. Ela não vai se sentir boa o suficiente. Porque ela não vai estar agradando a mãe da maneira que ela quer. Né? Ela não vai estar mostrando pra mãe que ela é aquilo que a mãe gostaria que ela fosse. Sim. E aí ela vai se tornar uma adulta igual. Mas aí vai ser na carreira dela, vai ser na escolha de um marido, com os filhos, em todos os lugares. Ela sempre vai se colocar, mas será que eu sou boa mesmo? E aí vem aquilo, né, que traz, que vem pra superfície, que é a insegurança, né? Que tá lá Totalmente. represada, mas que é essa palavra que define, né? É A isso. insegurança total. Você da falou pessoa. tudo. Então, assim, o impostor, no fim, é um grande inseguro. Sim. E eles têm muito medo, eu já ouvi isso muitas vezes em consultório com pessoas que têm essa síndrome do impostor, deles falarem, eu tenho muito medo de ser descoberto. Gente, essa é uma frase clássica. Nossa, é verdade. É Aí verdade. você fala, mas descoberto no quê? De que eu... Exposição? Não, medo de ser descoberto como uma farsa. Isso, que é tudo tá. uma fraude. É verdade. É verdade. Desmascarado, por exemplo. Uhum. E assim, o que aí vamos colocar no meu contexto. Muitas pessoas me buscam com isso, mas sem esse entendimento, né? Que é a síndrome do impostor, ou a pessoa já chega falando: olha, eu tenho isso mesmo. E é naquele Adoro. sentido de a pessoa ela não consegue avançar na carreira dela. Ela vive naquela zona de conforto, porque é onde ela entende, é onde ela sabe como funciona, então daqui eu não vou sair. Sim, Porque eu não vou me expor, eu não vou me colocar à prova, porque vai que dá ruim. sim, vão descobrir que eu não sei Vai, nada. Né? exato, porque eu nem sei se sei. Uhum. A pessoa não confia nela, não confia que ela sabe fazer aquilo, por mais que ela faça anos. Ela acha que em algum momento vai dar errado, Uhum. né? Então a pessoa ela não avança. Então, assim, eu já tive vários casos de pessoas que não conseguiam uma promoção, não saíam daquela empresa que tinha um ambiente tóxico, que estava infeliz, que sabia que não ia crescer mais, que não estava aprendendo mais nada, mas a pessoa tinha medo de sair dali. Porque será que eu vou conseguir? É, porque aquilo que a gente fala e bate na tecla, né? Não necessariamente o que é seguro é saudável. É isso, é isso. E o impostor, ele vai ficar nessa falsa segurança, né? Só para que ele não se coloque à prova. Uhum. Tá, Então, é uma grande sabotagem. tá. Esse é o segundo. Terceiro, vamos para o queridíssimo pessimista. Oh, meu Deus. Eu acho que eu sou só o primeiro, hein? Eu acho. O pessimista, eu digo que ele é o ansioso master. Tá. Por quê? O pessimista, ele vai ser aquele vigilante a todo tempo, achando que algo vai dar errado, algo vai dar ruim. Pode ter perigo em algum lugar. Então, ele sempre vê perigo nas coisas, sempre vê esse medo de dar errado. Diferente do impostor que não se acha bom o suficiente, esse tem o medo de dar errado porque ele não acredita que as coisas são boas, que as pessoas não são boas. Então, ele sempre tem esse receio. Será que a pessoa é boa mesmo? Uma coisa meio persecutória, assim, que Totalmente, Tá. totalmente. Então, é sempre ali. Não, mas não sei. E aí, a ansiedade que gera, que vive de futuro. Sim. Né? Então, o pessimista, ele vive de futuro e vive nessa ansiedade se vai dar certo ou não. E sempre acho que a tendência é pensar que vai dar ruim, né? Sempre. É o pensamento negativo, é o medo da falha, é o medo do erro, né? E aí sempre fica nesse pessimismo, nesses pensamentos negativos. E aí você imagina o que acontece. Por exemplo, se eu viesse aqui pensando que só ia dar, né? Que poderia alguma coisa dar ruim. Ai, mas o som, mas e se eu falar errado, e se eu gaguejar?
eu não ia conseguir Sim, você entregar o meu paralisa. melhor aqui, porque isso ia me paralisar. Era melhor nem fazer. Sim. E o pessimista é isso. Então é melhor nem fazer, deixa eu ficar quietinho. E aí, como você falou que tem um fundo ansioso, a gente sempre fala que ansiedade está muito relacionado a medo, Total. né? Então, ou você foge, É isso. né? No caso do medo, ou você foge ou você luta, é isso? É. Ou você foge ou você Então você luta. luta, exato. E nesse caso Ou ele paralisa. ou nesse caso ele fica em fuga. É, Né? E exato. como todo É. ansioso, eu sempre lembro do filme do Divertidamente, eu sempre falo, Sim. nesse caso o pessimista deve ter um fundo de ansiedade absurdo, Muito. ele vai criar sempre os cenários Ele vai catastróficos. fugir. É Ele vai isso. fugir. E a nossa mente é muito criativa, né? Muito. Então a gente cria um Ele foge. mundo, assim, uma realidade que não existe. Na verdade, a gente já está criando a realidade através dos nossos pensamentos, a gente Sim. começa a sentir que aquilo é verdadeiro. E Aí- será algo catastrófico. Exato, e nem aconteceu. Exatamente. Então já tem todo aquele sofrimento pra nada. E é interessante que as pessoas que têm esse movimento, né, Débora, e a gente vê isso muito em clínica, que elas tendem a gastar tanta energia nisso, né, no que ainda não aconteceu, que o que está acontecendo depois, que é o real, que é onde exige Uhum. ação, ela já está desgastada, ela não tem energia para fazer, para Exatamente. realizar. Exatamente. Ou Então, pra assim, viver também, né? exato, aí não desfruta da vida. Aí a gente volta pro sucesso, a gente volta pro propósito, a gente volta pra essência. Nem olha pra isso, porque não tem Uhum. tempo, tá sendo consumido. Gastou energia, né? Exatamente, no lugar errado, na hora É errada. isso, é isso. E aí, de novo, é uma crença que vem de uma infância, em que uma criança viveu em um lar que muitas vezes a figura de segurança daquela criança era falha. Tá. Né? Em famílias, por exemplo, em que pai ou mãe tinham muitas brigas, ou eram muito distantes, sabe? Não traziam a segurança que a criança precisava. Então, aquele ambiente de caos Tá. familiar, sabe? Ou falta, ou brigas. Então, era sempre aquele perigo que a criança vivia. Ela não tinha segurança, ela não se sentia protegida, Sim. né? E a criança precisa disso, e ela vai buscar a segurança nos pais. Perfeito. E aí, quando ela essa... não encontra, né? Entendeu? E aí é onde acontece muitas E o mundo é vezes... perigoso, né? Totalmente. Porque se os seus próprios pais, que é quem deveria dar a segurança, o amor, né? O acolhimento, eles não fazem isso, imagina o mundo. Exatamente. Muito pior. E é onde essas pessoas às vezes vão para casamentos porque vai buscar segurança no casamento, e aí se frustra também, e fica buscando segurança em pessoas, em lugares. E aí, quando se frustra várias vezes, pronto, se torna um pessimista. Entendi. Porque não quero quebrar a cara de novo. É mais fácil falar que vai dar, negar, né? Dar o ruim, Aí ou vai não dar fazer. fuga, aí vai dar fuga, porque daí Eu fica vi o como carro de volta, assim, dando fuga. fuga da fuga, né? Vai ser ótimo. Mas é isso. Que nem eles brincam, né? Coisa de crime é barata voa. Isso, a barata voa não é nesse sentido, pessoal. Mas você vai fugir da Total. situação que tá te causando medo. Exatamente. E aí nós temos o quarto personagem. O último, mas não menos importante, que é o realizador. Esse é ruim também? O nome é bonito, né? É, bonito. Realiza, porque até então falar pessimista você já acha ruim. Aham. Impostor você acha ruim. Mas o perfeito e o realizador, às vezes, você acha que é bom. Aham, na entrevista de a palavra emprego, parece eu sou bonita, super né? realizador. É, a palavra bonita que a gente fala, né? A gente olha a palavra só um significado, e não é, né? Exatamente. Gente, o realizador, ele é aquela pessoa que tem a tendência enorme ao burnout. Você é um pouco assim, eu também. Adoro. Eu vou identificando as coisas em você também. A gente já vai sair Você queria daqui. ser só o primeiro. É. Já vai trazer pra você é um pouco terapia. aqui. Exato. Não, a gente vai sair daqui e já vai fechar a mentoria com a Débora. Falar, meu Deus, Vai ser agora. Mas olha, nós somos super parceiras, porque na mentoria, tudo isso, de verdade, quando é reconhecido, quando é entendida a origem, eu sempre direciono para um psicólogo. Porque precisa desse tratamento, precisa tratar essa infância, essa criança, para que a pessoa consiga realmente se desprender, né? Se desbloquear disso. Então é muito importante, a gente é muito parceira nessa É verdade, jornada. é verdade. Conta pra Mas gente do O realizador. realizador, ele tem a grande questão que o valor dele tá naquilo que ele faz e não em quem ele é. Tá. Tá? Então a palavra realizador ela é linda, mas até certo ponto, porque o realizador ele faz em excesso. Ele toma para ele todas as responsabilidades. Ele vai abraçando o mundo. Centraliza tudo, Centraliza né? Esse tudo. perfil E centralizador. faz, porque o valor dele tá naquilo que ele faz. No que as pessoas veem sobre o que ele faz. Porque o valor tá no fazer e não em quem é. No que ele proporciona também pras outras Também, o pessoas, que ele ok. proporciona, o que ele realiza, o quanto ele é validado e reconhecido naquilo que ele faz. Então ele vai abraçando, ele vai fazendo, ele não consegue ficar parado. É aquela pessoa
pessoa que, por exemplo, não consegue tirar um dia off. Ela se sente culpada, Tá. Olha, sabe? identificando. Não consegue parar. Então é uma cobrança excessiva de entrega. De fazer e fazer e fazer. Porque se eu não tô fazendo, se eu tenho meu dia off, mas e aí, o que eu tô produzindo? Será que eu sou boa mesmo? É aquela Porque pessoa que se culpa quando ela fala assim, eu tô fazendo nada, né? É Eu isso. tô vendo um filminho, eu tô ali descansando, tirando umas férias, eu tenho Exato, que me não, eu deveria estar desligar. estudando, eu Aí deveria vem a estar... nananã. Ah, culpa, vem a culpa. Exatamente, Ok. a culpa eterna o Tá. realizador tem. entendi. Por isso essa tendência ao burnout. Porque a pessoa ela abraça o mundo. Sim. E deve andar muito, assim, muito perto, né? Eu imagino, com o perfeccionista, né? Porque eu imagino o seguinte: o realizador ele vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, mas também não deve ser uma pessoa que acha que tá ok, que tá sempre querendo mais. Então nunca vai estar bom o suficiente. Ele vai fazendo Exato. porque sempre acha que não vai ser bom o suficiente. Então ele deve ser parceirinho do perfeccionista. Total. Ou deve ter os dois, né? E ambos se É. sobrecarregam, né? Se você vê. Muito, Tem uma muito. sobrecarga gigante. ali. Nossa, gigante. Ou de funções ou de expectativa, né? Que nunca é alcançada ali. Exato. Né? No E caso- aí a gente volta pro distanciamento, né? Entre o ser realizador e entender o seu propósito e quem você é. E qual que é o sucesso de tudo isso? Uhum. Porque é um cansaço, essa pessoa, ela vive cansada o tempo inteiro. Então ela não consegue nem ter prazer no que ela faz. Muitas vezes ela não consegue nem ver significado naquilo que ela faz, porque o que ela acha é, eu preciso fazer tudo, eu preciso entregar tudo. Entende? Porque senão, eu não vou ser boa o suficiente, senão eu não vou ser reconhecida. E é Entendi. interessante que nesse ponto, né, essas pessoas geralmente trabalham muito, ganham até legal, mas não desfrutam, É né, isso. disso, É né? isso, exatamente. Quanto tempo que eu não tiro umas férias? Quanto tempo que eu não olho para minha família? Ou que eu não, sei lá, vou para um lugar diferente, É né? isso, é uma autocobrança, né? A todo tempo. Então, até Entendi. que ponto? Será que isso é sucesso? Exatamente. E deve ser pessoas também que têm uma questão muito forte com confiança, imagino eu, né? Porque pessoas que são muito realizadoras, que ficam nessa coisa, eu preciso fazer mais, eu preciso fazer mais, Sim. elas caem no perfeccionismo, mas também caem naquilo, ninguém vai fazer como eu faço. Então eu tenho que fazer. Então você não confia nas pessoas, É, não delega. não delega. É isso. É exatamente isso. É o micromanagement, né? Ficar tudo ali nela. Fica Uhum. que tá no controle de tudo, né? Exatamente, exatamente. E aí digo pra vocês que geralmente são crianças que não tiveram, né, provavelmente pais com Sim. os quais puderam confiar, provavelmente acham que se elas tiverem controle de tudo, aquilo pode não feri-las de alguma forma. Exato. Sabe né? uma Que coisa elas clássica? podem evitar algo ruim de acontecer. É, uma situação clássica da infância que acontece muito é o quê? É aquela mãe que vai sempre conseguir algo com o filho através da troca. Olha, se você me fizer isso, você vai ganhar aquilo. Então a Entendi. criança entende que ela vai ser amada pelo que ela fizer. O famoso amor condicionado. É o amor condicionado. Então tem mãe que tudo é troca. Tudo Verdade. é troca. Né? Então aí fica nessa. Então a criança precisa sempre fazer algo para que ela receba o parabéns da mamãe. Sim. E que atrela seu afeto. Total. E aí ela vai se tornar o realizador, porque vai estar sempre buscando esse amor, esse preenchimento em tudo que faz, porque o valor está naquilo que ela faz e não em quem ela é. Ou aquela que começa a ter a síndrome do cuidador, né? Ela cuida de todo mundo e aí esquece dela, porque ela fica Total. sempre pensando em ter um retorno e quando isso não acontece, né? Ela esqueceu de cuidar de si mesma. né? Exatamente, exatamente. Então, assim, são 4 personagens, existem mais, tá? São 9 formas de autossabotagem. Mas eu trouxe esses 4 porque eu acho que eles são clássicos. Eu me vejo um pouquinho em cada um deles. É porque eu ia Sempre falar a isso, gente devem tem coexistir, traços, né? Eu Com acho que sempre certeza, tem sim. E traços, no né? próprio teste, né? Nós temos todos os 9, tá? A grande questão é entender qual está mais presente na nossa vida e trabalhar aquele que está mais eu presente. imaginei que tinha um mix aí mesmo, né? E aí, Exato. o mix, e aí você vai vendo, Qual né, que sobressai, percentualmente. qual que Isso, qual é o sai ponto mais. de atenção? O que realmente está te atrapalhando, te paralisando? E de aí conseguir. tenta começando a equilibrar melhor tudo isso. né? Exatamente. E aí é onde vem todo esse autoconhecimento, com muita coragem, verdade e humildade, olhar para dentro, né? Não se esconder atrás do orgulho de achar que tá tudo bem, ah, não, mas eu tô realizando, ou não, mas eu tô entregando tudo perfeito, Ou sei né? tudo, né? Eu sei tudo ali, né? Exato. Então, assim, as pessoas se escondem atrás de uma máscara de que tá tudo bem, de que eu sou ótima, de que eu sou segura e confiante, mas na verdade não. Então precisa de muita coragem, né? Precisa quebrar muito orgulho para olhar para dentro e reconhecer o que precisa ser transformado.
Então, gente, vocês viram aqui que nós falamos de 4 personagens que são aí os seus sabotadores internos. Então, se vocês querem. Ela falou que tem 9. Então, se vocês quiserem saber os outros, tem que chamar a Débora para fazer uma mentoria com ela. Então, vamos resumir aqui. Nós temos 4. Nós temos, então, o perfeccionista, Isso. o Impostor, impostor o pessimista e o realizador. Então, são esses 4 os mais conhecidos. Se vocês querem saber mais, chama a Débora. Mas, pensando nesses personagens, a gente falou aqui no meio, né, de algumas questões de infância que poderiam ser, e tudo isso está relacionado àquelas crenças limitantes que a gente sempre fala, né, o famoso crenças limitantes. Quais são as principais crenças que você percebe no... Olha, na verdade, vamos colocar uma que ela tá relacionada a todas as formas de sabotagem, Tá, que é a crença do não merecimento, ok. tá? Porque eu posso ser o perfeito e buscar sempre essa perfeição, essa autocobrança excessiva de chegar naquele patamar que eu nunca alcanço muitas vezes, por ter essa crença de não merecimento. Uhum. Então eu preciso fazer tão perfeito para que eu mereça. E Tá. aí volta aquela história, você fica toda hora buscando uma validação no externo, mas você não está se autovalidando. né? Exatamente, exatamente. Então, todos eles vão ter essa crença do não merecimento, de alguma forma, sabe? Uhum. Porque uma vez que eu acredito que eu mereço, eu consigo confiar em mim. Eu consigo olhar pra mim e acreditar em mim. Você não precisa só do fora, né? Você consegue Exatamente. conciliar o dentro e fora melhor, né? Exatamente. Porque o não merecimento, ele tá associado ao não conseguir enxergar o seu valor. E isso é o que eu mais vejo nas pessoas. Nossa, As isso é pessoas colocam os seus valores nos outros, no que elas fazem. Projetam. é. Tudo. E não enxergam o valor dentro delas. Nossa, e esse não merecimento, ele aparece tanto no consultório, né? É, Que aparece de pessoas com essas questões sim. é impressionante. E aí, quando você vai pesquisar, você vai entender a fundo, aí você olha para uma criança não validada, você fala para uma criança que não teve um ambiente seguro, Isso. ou que de repente teve essa que a gente falou, né? O amor condicionado, você só tem valor se você entrega isso, e assim vai, gente. Então, vocês, Exatamente. né, já sabem que aqui o foco principal desses sabotadores aqui é o não merecimento. Exatamente. E aí, o que a gente faz, então, Dé? Tem Conta que ter pra gente. solução, né? É, porque agora a gente tem que saber qual é a fórmula do sucesso. Pra sair desse, né, mordendo o próprio rabo toda hora, porque a gente fica, né? Total. Isso. Total. E aí são os altos e baixos, né? E vive nessa constante. E essa crise de ansiedade mundial que afeta, né, o mundo inteiro. Total. Porque no fim, a ansiedade, ela vai estar atrelada Sim. a todas essas formas de sabotagem, né? Porque Sem tudo sombra de gera dúvida. uma ansiedade, gera a insegurança, né? Então você fica nesse universo aí, não sai, Exato. né? Gastando energia, como você mesma disse, né? É, e Bom. o pior de tudo, né, assim, só para complementar, além de você gerar questões de ansiedade, Sim. você muitas vezes não sabendo o que tá te gerando ansiedade, você Sim. vai se sabotando, aí você vai se deprimindo, e aí, gente, ladeira abaixo, como eu costumo dizer, né? Daqui a pouco tá todo mundo aí tomando remédio, porque também tem Exato. isso, né? Um remédio para dormir, um remédio para acordar, um Esse remédio para ficar aumento da ansioso. medicalização, né, que É cada demais, dia... demais. E é isso, né? É que nós hoje, o que eu vejo muito é, nós vivemos numa sociedade imediatista. Uhum. Então é tudo tem que ser pra ontem. Então eu preciso me resolver pra ontem, eu preciso me conhecer pra ontem, eu preciso do remedinho que faz eu dormir pra ontem. Um para acordar. É um pra acordar, exato. Pra ser Tudo tem que ser produtivo. pra ser produtivo. Então é tudo muito rápido. Eu preciso emagrecer, eu vou usar o remédio também pra emagrecer. Verdade. Então tudo é imediato, Sem processo. sem processo, exato. Então assim, E aí que vem os efeitos rebotes, né, quando você quer tudo muito rápido, né? exatamente. Então, assim, pagar o preço para realmente viver uma verdadeira cura emocional são para poucas pessoas. Uhum. E o processo tem um tempo mais longo, né? E Exatamente. paciência. Exatamente. E aí, assim, qual que é a receita do sucesso? Exato. Agora, gente, presta atenção. A Débora vai falar a receita do bolo. Qual a fórmula do sucesso? Na verdade, é muito simples, né? A gente às vezes acaba complicando e achando que é algo extremamente grandioso e uma super receita complexa, mas não. Gente, o primeiro passo é clareza e consciência. E o que nós estamos fazendo aqui, eu acredito que para quem está nos assistindo, deve ter trazido essa clareza e consciência de, nossa, mas olha, eu tô me sabotando assim. É porque Realmente. é a clareza e consciência de si, né? Isso, exatamente. É o parar Perfeito. tudo
e olhar para dentro e ter essa clareza e essa consciência. É o ver, é o se ver se sabotando. É o ver as atitudes, né? A partir da hora que a gente tem o conhecimento de algo, a gente precisa se observar. Então, a clareza e a consciência, elas são poderosas, é o primeiro passo. E o que acontece na vida? Nós vivemos no automático. Uhum. E no automático, a gente não tem consciência do que a gente está fazendo. É automático. Esse é meu modus operandi, então eu vou. Pá, 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 pá. Vai seguindo um roteirinho. Exato. Então eu não me observo, eu não me enxergo, eu não vejo o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o como isso está fazendo eu me comportar. Então eu não me observo. Então, assim, o automático, ele é aquilo que vai ser o contra a clareza e a consciência, Certo. né? Então a gente precisa quebrar com isso. Então, assim, primeira coisa é a clareza e a consciência. Então, assim, eu me ver. Então, peraí, primeiro eu reconheci que eu tenho tais formas de sabotagem. Eu entendi o que está me atrapalhando aqui, eu entendi que existiu uma infância. Ok, e agora? Eu vou começar a me observar. Eu já tive a consciência, eu vou me observar. Segundo passo, intencionalidade. Tá. A intencionalidade é o que vai nos tirar desse lugar automático. Vai pra ação. Vai pra ação, vai pro observar, o vigiar, né? O se ver, o se enxergar de verdade. Às vezes a gente quer ver, enxergar todo mundo, mas olhar pra dentro mesmo e nos enxergar é o mais difícil, né? Mais difícil. Então é esse observar. É ver, peraí, será que eu tô tendo dificuldade de falar não? Será que eu tô fazendo mais do que eu deveria? Será que eu tô fazendo o que tem que ser feito ou eu tô exagerando? Será que eu tô me cobrando demais? Será que eu tô ansiosa demais? Precisa se observar. Ver o comportamento do dia a dia. Ver o como que você reage. Quais são as suas impulsividades. Né? Então, é esse observar, essa intencionalidade de se observar. Então, eu tive a consciência, vivo de forma intencional, quebrando esse Exato, automático. Consciência intencional. Isso Né? mesmo. Gente, quem nunca entrou num carro e saiu dirigindo, e aí do nada você se vê num lugar que você virou a rua errada, porque já era que você sempre vai. É, Você nem tá se ali. viu fazendo aquilo. Aí você olha e fala, Automático. meu Deus, não era pra cá que eu tinha que ir. Todo mundo. Várias vezes. Todo mundo, não é? Eu de vira e Na mexe me semana vejo. acontece às vezes várias vezes. Gente, isso pra mim é aquilo, Débora, é o que me faz despertar. Acorda. Não dá pra viver no automático. Uhum. E a gente faz várias coisas sem pensar, gente. Que também é uma forma de se anestesiar, né, Dé? Exato, exato. Se proteger, né? De se blindar de alguma forma. Mas assim, mas dessa maneira a gente tá se ferindo também. Sim. Porque a gente só vai, sabe? E aí vai contra tudo que a gente falou até agora, né? Sobre essa questão do seu propósito, de entender quem você realmente é. Se você é uma macieira, você tem que dar maçã e não banana. Exato, então você tem que ser né? intencional naquilo, você tem que ser intencional em entender o que de alguma forma tá atrapalhando, né? Eu de transbordar o meu melhor, né? O que eu tô me enchendo? Eu sempre falo, né? Nós somos como um copo, né? E o que a gente se enche durante o dia? Porque quando alguém chega pra gente, seja de uma forma, às vezes brusca, ou seja da forma que for, a gente vai transbordar o quê? A gente vai reagir o quê? Aquilo que nós estamos cheios. Nossa, Você perfeito. transborda aquilo que você está cheio. Perfeito, Débora. Né? Então, a intencionalidade é você ver do que você está se enchendo durante o dia. Se você já consegue observar, por exemplo, aquele momento que eu tô me cobrando muito. Porque será que tá bom? Aí você começa a fazer um projeto e você fica se cobrando ali. Não, mas... Aí fica, mas será? Mas será? Não, mas e se? O será e se são as clássicas. Perguntinha básica. Você precisa se ver nessa situação e despertar ali. Fala, pera. E ali você vai pro próximo passo, que é o terceiro. Então, eu tive a consciência, eu fui intencional em me observar, e aí eu vou pro próximo passo, que é entender que o nosso cérebro é uma máquina programável. Totalmente. E eu preciso reprogramar ela, já que meu modus operandi até agora foi automático e acreditar que eu tenho que ser a perfeita e que às vezes eu não sou a perfeita o suficiente, eu preciso reprogramar essa crença. Né? Então, esse é o terceiro passo de reprogramação mesmo. Então, eu vou ter a consciência, eu vou ter a intencionalidade e eu vou reprogramar. De que forma? Se eu tô paralisada naquele projeto, achando que não sou boa, ou será que tá bom, ou e se eu fizesse? Na hora eu preciso chegar e falar, para! Quebra aquele pensamento na hora. Eu vou dar o meu melhor. Eu não tenho que ser perfeita. Aí eu sempre falo isso pra mim. Eu falo, gente, perfeito é só Jesus. Então eu vou fazer o que é possível ser feito. Eu vou entregar o meu melhor aqui. Você pega o seu recurso na hora e aí você... E eu usa declaro pra você. sobre mim mesma, Exato. mentalmente, o oposto daquilo que eu estava me deixando levar. É pra tudo na vida.
E essa reprogramação também tem muito a ver com o autoconhecimento que a gente vem falando até agora, né? Total, E acho que total. uma outra forma também de fazer essa reprogramação, como diz, além dessa questão de se autodeclarar, as pessoas tendem sempre a olhar para o seu dia como o que deu errado, o que não foi legal. Sim, E sim. nunca olha por aquela perspectiva, mas o que foi bom? Exato, Qual foi o desafio que eu enfrentei? Qual foi o recurso que eu utilizei? exato. Como Ser que eu- grato, né? Exato. Qual foi a adversidade que aconteceu no meu dia e como eu encarei isso? Como eu Exato. superei isso? A reprogramação, ela é algo muito amplo, porque ela vai se encaixar em qualquer situação. Por exemplo, o realizador. Ele quer fazer tudo, certo? Mas no dia dele, não cabe tudo que tem que fazer. Precisava de Sim. mais do que 24 E horas. as pessoas pedem, né? Mas o Não é? realizador, ele pede. Ele Ai, meu pede. dia podia ser o dobro. Total. Então é aquela cobrança, é aquela várias coisas para fazer. Você teve a consciência que você tem essa tendência aí do realizador? Aham. Ok, eu vou ter a intencionalidade de me observar. Se eu já ver que eu tô abraçando tudo, eu preciso parar tudo e entender qual é a minha prioridade. O que é inegociável para mim. Então eu falo com os realizadores, né, que são os meus mentorados, eu falo, o que é inegociável para você? O que é prioridade? O que é essencial? Você não precisa abraçar o mundo. Você não consegue. As pessoas vivem sem você. Uhum. Se você não estiver ali, as pessoas vão fazer. Então, quer dizer, o que você precisa fazer por você? Sim. E a pessoa olha e fala, nossa, mas como assim? Não Imagina. entende, né? Não, e imagino que aí volta para a história do propósito, porque o que é negociável tá ligado ao seu propósito. Totalmente, totalmente. E aí você vai fazer com prazer, você vai fazer com... Tem significado aquilo pra você, Uhum. né? Então você vai reprogramando a sua forma automática de viver. Então não dá mais pra ficar no automático. Eu preciso ter intencionalidade, eu preciso entender o que tá acontecendo, eu preciso me enxergar e eu preciso reprogramar. E é interessante isso que você fala, que para você ter essa intencionalidade, chegar na intencionalidade, você Sim. precisa parar e refletir. E o nosso corpinho, ele é muito esperto, né? Muito. A gente só consegue reflexão, essa parada de reflexão, que é uma Sim. coisa, né, difícil, digamos assim, né? É um dom muito, né? E aí, você só consegue refletir quando você está se sentindo seguro, Uhum, né? exato. Então, restabelecer a segurança para conseguir refletir. Porque você não consegue refletir enquanto você está em luta, fuga ou dissociação. Exatamente. Não dá. O não nosso dá. corpo é inteligente, ele é. não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. E tem um ponto muito importante da gente falar, que a autossabotagem, ela é ativada a partir da hora que eu não me sinto segura. A partir da hora que eu me sinto desconfortável. Porque se tá tudo fluindo bem, se eu tô me sentindo bem no que eu tô fazendo, eu não me saboto. Uhum. Eu posso estar sendo hiperrealizadora, né? Cansada, fazendo tudo, mas até então eu não tô me sentindo mal. Mas a partir da hora que eu começo a me sentir insegura de alguma forma, começo a me sentir desconfortável de alguma forma, é a hora que eu vou começar a me paralisar. Vou começar a me prejudicar de alguma forma, né? E aí é onde as pessoas precisam ter a consciência de que isso tá acontecendo, e levantar a mão. Uhum. E a grande questão das pessoas é o quê? Fazer tudo sozinho, achar que é autossuficiente. Pois é. O pedir ajuda é muito importante. Sim, mas muita gente associa isso a fracasso, a fracasso, vergonha. Exatamente, exatamente. Só que isso é fundamental. Por isso que eu falo sempre, vou repetir novamente, precisa de muita verdade, coragem e humildade para Perfeito. que você viva uma transformação. Porque você vai sim precisar levantar a mão e pedir ajuda. Precisa de tudo isso para pedir socorro, Até porque a né? gente vive no Total. coletivo também, né? A gente se faz na relação com o outro. Por que pedir ajuda seria vergonhoso? Exatamente. Então, assim, você precisa ter pessoas próximas de você que vão te impulsionar, que vão te ajudar a enxergar que você está vivendo num automático, que você está se auto-sabotando. Você precisa de pessoas que são verdadeiras, que querem o seu melhor. Então, isso também é um ponto aí, que também acaba sendo uma dica do sucesso. Com Show. quem você anda? O ambiente também faz O diferença. ambiente faz toda a diferença. O ecossistema que você vive faz toda a diferença. Você é sim o reflexo das pessoas mais próximas. Concordo plenamente. Elas podem te derrubar, como elas podem te impulsionar, Eu também acho super isso. né? Então, Ambiente, né? O super. ambiental é 50% de tudo para É nós, né? isso, é isso. Então, assim, você só vai realmente sair desse automático, reconhecer, viver com intencionalidade, reprogramar, se você também tiver ajuda. Porque às vezes a gente não se vê fazendo. Que já Não. tá tão intrínseco, já Sim. tão automático, que você precisa de alguém falar: olha, amiga, para um pouco, respira. Viu, Tina?
Ela tá me olhando porque ela faz isso comigo, gente. Ah, então. É a melhor amiga que você pode ter. Essa é uma amiga que te impulsiona. Verdade. Não tem aqueles memes que falam assim, para de ser louca, não tem? É assim, às vezes. né? Precisa. E às vezes a gente precisa de uma, sabe? Um impacto ali forte. Acorda! Tá, né? É isso mesmo. Fala como né? diz a Ana Você Maria, fala, acorda, menina! É isso. né? Então, tanto que na mentoria eu trabalho muito isso. Eu falo que são 3 fases. É a fase do despertar. É esse acorda, é esse entender que tá alguma coisa errada. É a próxima, é o desbloquear. Então, eu preciso desbloquear essas crenças, eu preciso desbloquear o que tá me impedindo de alcançar esse sucesso, de entender qual é o meu propósito, de ter significado na minha vida. Então, eu preciso desbloquear o que tá atrapalhando. E eu preciso reforçar a minha identidade. Perfeito, Então, eu desperto, desbloqueio e fortaleço a minha identidade. perfeito. Anotaram tudo aí? Qual é a fórmula do sucesso? Se anotou, perdeu, vai ter que ligar pra Débora. Débora, a gente vai caminhando para o encerramento. Você quer deixar algum recadinho final pro pessoal? Seus contatos, tudo contatos. pra, né, te procurarem, mandarem Sim. mensagem, né? Sim. Bom, meu Instagram é deboraleite.mentora. Eu tenho o maior prazer de compartilhar com vocês mais dicas. Foi um prazer enorme estar com vocês, meninas. E é um tema que eu ficaria aqui horas. Ai, se deixar a Me gente deixa fica. aqui, que olha, eu tomaria meu E foi cafezinho. tranquilo? Você achou tranquilo no Muito. final? A gente tava conversando um pouquinho antes, né? Sim. Cia, sei, aí foi gostoso. Maravilhoso, maravilhoso. Amei. E o que precisarem, vocês contem comigo. Muito bem. Porque no fim é sobre missão, é sobre propósito, Sim. né? E eu acho que pra gente até deixar um recado final pro pessoal, né, gente? A questão do sucesso tá muito atrelado não ao que necessariamente você entrega e aquilo que esperam de você, mas tá muito ligada a quem você é, É de isso. fato. né? Essa é a essência. frase-chave de tudo que a gente falou. Então, pensem nisso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem, por favor, chamar a Débora. Ela deixou o Instagram, mas vai aparecer aqui para vocês. Vai também deixar aqui nos comentários, não, na comentários. descrição do vídeo, Isso. as redes sociais da Débora, o Isso. contato dela. Débora, queria agradecer muito, muito, muito a sua presença, Obrigada. pelo seu carinho, pela sua profundidade, pela sua entrega. Muito obrigada. Eu espero que você venha outras vezes. Já está super convidada para a gente falar de Síndrome do Impostor. Combinadíssimo. Quero te agradecer também, Débora, e assim, já fomentou várias reflexões aqui em mim esse papo. Ai, que bom. E é sobre isso, né? É sobre gerar essa consciência, essa transformação. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço a sua participação. Gente, obrigada por vocês nos ouvirem mais uma vez. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like. Se faz sentido para alguém que você conhece, encaminha. Não esqueçam que quanto mais vocês compartilham, dão like, significa que o vídeo é relevante e ele vai entregar para mais gente, certo? E não esqueçam de deixar aqui também nos comentários hashtag sucesso na carreira e a gente se vê no próximo episódio, gente. Até mais, Até. pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.